minha gente, sejam bem-vindos a mais uma aula de português com a professora Cristiane Ribas. Vamos dar continuidade à correção de questões da banca 6 Gran Rio, especialmente para você que está se preparando para o concurso do Banco do Brasil e também outros concursos. O tema da questão que eu trago hoje é crase. É um assunto muito recorrente nos principais concursos do país. Então, saber as regrinhas da crase é essencial para a sua aprovação. Então, assista esse vídeo até o final e vamos comigo na questão de hoje. Vou colocar a questão aqui na tela e nós iremos analisar item por item, relembrando algumas regrinhas básicas no uso do acento grave, que é o acento indicativo de crase. Vamos lá para a primeira alternativa. Nós teremos que procurar qual alternativa se encontra em concordância com a norma culta da língua portuguesa. Então vamos lá para as dicas de hoje. Bem, a questão A diz o seguinte, alternativa A: o escritor de novelas não escolhe seus personagens a esmo. Reparem bem que essa expressão a esmo, ela está com acento grave no A. Bem, essa questão, essa alternativa está certa ou está errada? O que você acha? Bem, vamos analisar o seguinte: a esmo é o quê? É um adjunto adverbial, é uma locução adverbial de modo, é o modo como o escritor escolhe seus personagens. Bem, existe uma regrinha que as locuções adverbiais, onde o núcleo, em que o núcleo são palavras femininas, essas sim levarão acento grave, ocorrerá a crase. Bem, a esmo é uma locução adverbial, porém a palavra esmo, que é o núcleo dessa locução, é uma palavra masculina. Então, não cabe colocar acento grave nessa expressão. Assim como andei a cavalo, não vai ter também acento grave. Então, só colocaremos acento grave quando as locuções adverbiais forem formadas por núcleos femininos, certo? Então, alternativa A, errada. Foi usado ali acento grave numa locução adverbial masculina. Então, errado. Alternativa B. Vamos lá. A audiência de uma novela se constrói no dia a dia. Então, a expressão dia a dia, está com acento grave. E aí? Vamos analisar. Bem, existe uma regrinha que diz: não ocorre crase diante de palavras repetidas. Expressões com palavras repetidas não ocorrerá a crase. Então, dia a dia, a repetição, dia, dia, não terá crase. Não é porque dia é uma palavra masculina, porque se eu falar cara a cara, frente a frente, também não vai ocorrer crase, não terá acento grave, porque diante de expressões com palavras repetidas não haverá crase. Anote aí, para não esquecer. Alternativa C. Então a B também está incorreta, Vamos para C agora. Uma boa história pode ser escrita imediatamente ou a prazo. Temos ali a expressão a prazo com acento grave indicando crase. Bem, a prazo, assim como a esmo, é uma locução
adverbial em que o núcleo é prazo e prazo é uma palavra masculina. Então, pelo mesmo motivo, não poderá ocorrer crase diante de locuções com palavras masculinas. Então, a prazo está incorreto, porque teria que estar o quê? Sem o acento grave. Agora, comprei meu telefone à vista. Aí sim, irá ocorrer crase. Por quê? À vista é uma locução adverbial e vista, que é o núcleo, é uma palavra feminina. Então, à vista ocorre crase e a prazo não ocorre crase, certo? Prosseguindo, letra C, incorreta. Letra D, devido a interferências do público, pode haver mudança na trama. Repetindo, devido a interferências. Bem, a palavra devido, ela exige uma preposição. Se diante da palavra devido houver uma palavra masculina, eu vou falar devido ao. Se houver uma palavra feminina, eu vou falar devido a. Então, a palavra devido exige uma preposição. Porém, no caso da alternativa D, eu tenho uma preposição a seguida de uma palavra no plural. A interferências. E aí eu tenho uma preposição a seguida de uma palavra no plural. Nesse caso, não ocorrerá crase. Então, grava aí. A mais plural, sem crase, tá? Se fosse devido às interferências, aí sim haveria acento grave. Se fosse as interferências, levaria acento grave, mostrando a ocorrência da crase. Portanto, como é a mais plural, não haverá crase. Então, letra D também está incorreta, inadequada. A alternativa é, só nos restou essa, né? O novelista ficou aliviado quando entregou a sinopse à emissora. Então, vamos analisar aí a sintaxe dessa frase. Qual é o verbo? Entregou. Quem entrega, entrega alguma coisa. Entregou o quê? A sinopse. A quem? A emissora. Então, entregar é um verbo transitivo direto e indireto. Então, a sinopse é o seu objeto direto e a emissora é o seu objeto indireto, que é introduzido pela preposição a. Então, a emissora com crase, tá? Agora, olha só. Como é que eu posso ter a certeza? Fazendo a substituição, para quem tem dúvida. O novelista ficou aliviado quando entregou a sinopse ao diretor. No caso de dúvida, eu troco a palavra feminina por uma masculina. Se com a palavra masculina combinar, né, couber o ao, significa que com a palavra feminina vai ser a com acento grave, tá? Então, a letra E é a resposta correta. Bem, falar de crase, necessariamente temos que falar de sintaxe, né? Para você identificar se um termo rege, né, uma preposição, ou se um termo é regido por uma preposição, para você poder definir se deve ou não ocorrer crase, você precisa conhecer bastante de análise sintática. Por isso que na alternativa E, eu fiz essa revisão do transitivo direto e indireto, cadê o objeto indireto, para a gente perceber o termo que essencialmente vem acompanhado da preposição para poder receber o quê? O acento grave. Porque, resumidamente, nós sabemos que crase nada mais é que a
a junção de dois as, né? Artigo com a preposição. Eles se fundem e faz o quê? O A com acento grave. Esse fenômeno chama-se crase. Ou então, o artigo com consertando. O A preposição com o A inicial da palavra. Aquele, aquela e aquilo. Então, eu junto esses dois As, né? E se fundem, né? Acento grave e crase. Então, a crase nada mais é do que isso. Então, para ocorrer crase, eu preciso ter um termo anterior que exige a presença de uma preposição e uma palavra feminina, né? Que vai permitir a presença de um artigo para poder haver o quê? Essa fusão, esse fenômeno chamado crase. Então, gente, encerramos a correção da questão de hoje. Então, ó, bizu especial. Estudem crase, porque crase cai em qualquer concurso público. Você precisa saber crase, tá? Nós vimos ali o quê? 4 regrinhas, mas são inúmeras. Então, crase é um conteúdo que você precisa se debruçar, certo? Então, não percam a próxima aula, que será a aula de número 5, questões da SESGRAN Rio, especialmente para o concurso do Banco do Brasil. Até o próximo vídeo.